Olá, bom dia para quem é de dia, boa tarde para quem é de tarde e boa noite para quem é de noite. Prezados espectadores do nosso canal na tela e no rádio, mais uma oportunidade de estarmos juntos para trazer informações e bater este papo descontraído com os senhores e as senhoras. Gostaria de pedir a sua tão preciosa e valiosa contribuição no tocante à sua inscrição aqui no nosso canal. Inscreva-se no nosso canal, dê o joinha, o tradicional like, e compartilhe com seus amigos e amigas nas redes sociais. Desta forma, você estará contribuindo para a manutenção do nosso canal na tela e no rádio. E é você que possa contribuir também, financeiramente. Nós agradecemos qualquer que seja a sua contribuição para nós estarmos honrando os custos de manter o nosso canal na tela e no rádio, que tem como propósito trazer informação com responsabilidade e com credibilidade, e contribuindo de forma, sim, decisiva com o Brasil, a construção e reconstrução do Brasil que nós queremos. Portanto, hoje nós vivenciamos um período de extrema importância para o Brasil, onde as verdadeiras mudanças, as mudanças que a maioria absoluta da sociedade brasileira almeja, porque é neste domingo em que todo o Brasil realiza o pleito eleitoral. E nesta oportunidade iremos eleger os nossos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores para, na verdade, exercer os seus mandatos por um período de 4 anos. Então, quando você faz uma escolha de forma equivocada ou errada, paga o preço caro toda a sua sociedade, a comunidade aonde você reside. E de modo que é importante, nesses momentos de escolher os nossos representantes, que faça de forma criteriosa, para que no amanhã não venhamos chorar o leite derramado. Portanto, o Brasil não suporta tantos políticos corruptos, tantos políticos descompromissados com os anseios da sociedade. E é neste momento, de forma democrática, que nós devemos, repito, criteriosamente escolher aqueles que venham nos representar. Portanto, nós traremos aqui na tela e no rádio informações pertinentes a este pleito de 15 de novembro de 2020. Inclusive, tem alguns municípios brasileiros que não existe eleição. A exemplo de Brasília, que é o Planalto Central, e Fernando de Noronha, tendo um caso também de que no Acre as eleições, em face a um problema de falta de energia, foi prorrogado para o mês de dezembro. E os demais municípios brasileiros, evidentemente, realizam a marca do pleito neste 15 de novembro de 2020. E nós estaremos aqui trazendo informações para você fazer uma análise criteriosa e aguardarmos, sim, mais uma legislatura em que os brasileiros irão se deparar. Eu adianto para os senhores que tenho a plena convicção de que teremos grandes mudanças, e mudanças de modo que seja bem interessante para o Brasil. E não só interessante, mas importante para o Brasil. O Brasil está tomando, e o brasileiro tomando a consciência de que nós não podemos perder muito mais tempo. Portanto, nós acreditamos o bastante para sermos enganados durante longos e longos anos, ou seja, longas e longas décadas. Então, o Brasil não pode mais dar espaço e dar oportunidade para quem não quer dar oportunidade para o Brasil, para quem não, na verdade, honra-se em ser brasileiro, para quem, na verdade, não cumpre a Constituição Federal, a lei que rege toda a nação. E todos, perante a lei, nós somos iguais. Assim diz a lei maior deste Brasil, que é a Constituição Federal. E assim, senhoras e senhores, nós traremos, a partir de agora, aqui na tela e no rádio, as informações relacionadas a alguns acontecimentos
no pleito de 2020 no Brasil. Portanto, agradeço por sua atenção e vamos aos fatos, na tela e no rádio. Boa noite, estamos de volta no canal da TV Jornal Cidade Online. Boa noite a todos vocês que esperaram aí, agora 22 horas e 21 minutos em Brasília, horário de Brasília, e voltamos para comentar toda essa dificuldade de apurar. O supercomputador falhou, o orçamento de 1,28 bilhões do TSE não sabemos, de fato, para o que serviu. Já as narrativas sendo criadas pela mídia tradicional, a mais recente que eu pude ler, eu, Daniel Lemos, acompanhando junto com meu amigo Carlos Dias, agora aqui na TV Jornal Cidade Online, a narrativa de que aliados do Bolsonaro estão fazendo acusações de fraudes, né, por causa, em cima do TSE, por causa dessa questão da falha no supercomputador. A falha só foi admitida agora, às 22 horas, que o ministro-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, vem a público, quase 3 horas sem informar a população o que de fato está acontecendo. Em alguns sites, São Paulo permanece com 0,39 e algumas televisões já dando atualizações. Boa noite, Carlos Dias, analista político, seja bem-vindo aí à TV Jornal Cidade Online, no canal do YouTube. Obrigado, Daniel, pela oportunidade, agradeço a Cidade Online pela oportunidade também. E, enfim, vamos conversar sobre esse assunto, não deixa de ser uma matéria extremamente grave. Você quer que eu comece já colocando algum ponto de vista ou vamos avançando devagar? A situação que não quer calar, essa suposta demora em se manifestar, o ministro da Justiça dizendo que não houve problema, o ministro Barroso dizendo a tarde inteira em entrevistas que estava tudo sob controle, e depois o supercomputador que foi comprado com o orçamento de 1,28 bilhões, específico para eleições, segundo aí, né, esse supercomputador, não sei se foi comprado, não podemos dizer assim, mas vou refazer a minha fala, peço perdão, mas dizer, esse supercomputador dentro desse orçamento de 1,28 bilhões, e aí a narrativa que agora estão acusando os aliados de Bolsonaro de criar a ideia de fraude sem ter provas. As provas estão aí. O ministro demorou quase 3 horas para aparecer. Então, a nossa produção está mostrando aí, ó, né? A notícia você pode comentar aí, fica à vontade, vamos começar por isso, antes de passar para as apurações individuais aí das capitais e mostrar os números atuais. Daniel, eu queria fazer primeiramente uma observação que parece que as coisas no Brasil, parece não, de fato, as coisas no Brasil, elas ganham sempre uma inversão, né? No sentido seguinte, o ministro Barroso, ele não é dono do processo eleitoral, né? Na verdade, o autor, na verdade, as ações, elas vêm da população, da sua manifestação do voto, e quando você vota, a sua preservação, a sua segurança, inclusive, de que aquilo que você se manifestou diretamente para escolher seus representantes é algo sagrado, quer dizer, ele não pode ser violado ou ter suspeita de violação. Quem tem que trabalhar para esse sistema é o ministro Barroso, e não nós, quer dizer, eles não dão a menor satisfação, como se eles fossem donos do processo, e a nós simplesmente interessa o resultado que eles publicam. Não tem auditagem, é uma urna que todo mundo já suspeita ao longo de tantos anos que esse sistema eleitoral é passível de violação, é um sistema viciado.
Existem auditorias apresentadas até ao próprio Tribunal Superior Eleitoral, em que apresentam-se falhas, né, na apuração, a segurança da urna, a confiabilidade do processo, a segurança do voto. Quer dizer, tudo que é mais assim importante, sublime dentro de uma república é exatamente a escolha de seus representantes para a composição da força do Estado. Então, simplesmente parece que eles se apoderaram do Estado brasileiro e tornaram a nós, né, cidadãos comuns, pessoas que não merecem qualquer tipo de resposta, manifestação. E outra coisa, não pode fazer cobrança, porque se a gente faz cobrança, essas defesas aí laterais que a gente vê desse sistema, dessa mídia tradicional, se apresenta imediatamente para defender, para colocar dúvidas sobre aquilo que nós colocamos. Olha, se você tem um processo eleitoral que funciona de 2 em 2 anos, você tem urnas eletrônicas que só funcionam de 2 em 2 anos. Então, você tem período de manutenção, de avaliação, de testes e tudo. Quando elas vão para ser efetivamente utilizadas, milhares delas, por exemplo, falham. Um sistema de apuração, eu te pergunto, se nós estamos fazendo eleições municipais, por que os TREs não podem, eles mesmos, cuidarem das eleições nos estados, produzirem os resultados finais e apresentar no seu próprio estado? Por que precisa centralizar no TSE? Por que isso? Porque, por exemplo, lá no Pará, você precisa remeter tudo para o TSE em Brasília. Aqui no Rio de Janeiro, você remeter para Brasília. Por que o TRE não tem uma competência própria de colocar isso e administrar essa eleição? Enfim, são questões importantes. E outra coisa, ninguém está acusando, eventualmente, diretamente, eu vi uma fraude. Nós estamos falando de indícios, porque é suspeito, sim, que um supercomputador, 1 bilhão e 200 milhões de orçamento, gastos direto com a questão das eleições municipais, e simplesmente ele começa a falhar logo no início da apuração. Então isso eu acho que é um absurdo, é um descontrole. Esses ministros que gostam, né, de criticar os outros, usurpar poder no sentido que eles entram em matérias relativas ao poder executivo, ao poder legislativo, eles se acham blindados para dizer qualquer coisa sobre qualquer assunto, e não conseguem cuidar de uma eleição que é totalmente previsível, totalmente planejável, como é o caso das eleições municipais e das eleições gerais que nós temos de 4 em 4 anos. Então é isso, iniciando agora, Daniel. Bom, agora nós vamos entender como é que acontece as narrativas. Eu vou só mostrar, antes da gente entrar para os números, essa volta rápida que a gente tinha prometido dentro da TV Jornal Cidade Online, ao vivo, comentando essas notícias e os números que nós vamos começar a mostrar. Mas aí já existem alguns frames, já existem algumas narrativas falsas que a própria mídia está criando. E aí a própria informação é que já estão dizendo que estão atacando, aliados do presidente Bolsonaro estão atacando sem provas. Todo mundo, quando vem falar, pode utilizar a palavra, você utilizou bem a palavra indícios. O que nós estamos apontando é que, num silêncio de mais de 2 horas e 30 minutos, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral não falou nada. E ele passou a tarde inteira dizendo que estava sob controle, e o site, o hackeamento, os 18 arquivos que estariam aí dispostos, que foram, segundo informações tiradas aí, olha lá, sem provas, aliados de Bolsonaro alimentam suspeitas contra o TSE após resultados ruins. Não é após resultados ruins. Isso aí tem que ir parar na CPMI da fake news. Isso é fake news. Não é após resultados ruins. É após resultados não divulgados numa apuração onde um supercomputador falhou. Ninguém está dizendo somente que pode existir fraudes, mas todo o dinheiro que foi empregado, esse senhor passou o dia inteiro dizendo e falando aos 4 cantos do Brasil, dizendo que estava tudo sob controle. E o que se evidenciou é que, mais uma vez, foi feito de palhaço o pagador de impostos, o eleitor brasileiro, e a democracia no Brasil foi novamente colocada em xeque com esse senhor à frente.
Agora, a grande mídia, essa mídia tradicional, aliada a essa esquerdopatia, não vai admitir. Ora, se os resultados não concluíram, por exemplo, São Paulo está parado em 0,39%, como é que é resultado ruim? Eles estão se baseando com o quê para dizer que bolsonaristas estão fazendo isso com base em resultados ruins, se o TSE não soltou os resultados oficiais ainda? Que história é essa? Que ponto nós chegamos no Brasil de ver essa mídia esquerdopata, nojenta, asquerosa, fazendo esse tipo de trabalho e soltando esse tipo de fake news? Isso é fake news. Não existe resultados oficiais, porque o supercomputador agora, depois de 2h30, teve 1h15 de coletiva. 1h15 de coletiva. Acabei de ver aqui, para admitir que o supercomputador falhou. E ainda está parado. Se ele admitiu 1h15 falando e comentando, por que ainda não andou, inclusive, no aplicativo que você está aí? Olha, por exemplo, o Rio de Janeiro. Estava parado em 30.11, no seu aplicativo aí do seu celular. O Carlos tinha baixado o aplicativo do TSE. Olha se andou São Paulo, olha se andou aí dentro, oficialmente, dentro do aplicativo. Se falhou o computador, por que não voltou? Então quer dizer que o problema não foi restabelecido? Qual é a informação que nós temos? Então fica aí a dúvida para vocês aí, podem comentar, fica à vontade. E aí, se nós quisermos aí mostrando como é que está os cenários aí, os cenários que nós temos a partir de agora, de algumas cidades, por exemplo... E Daniel, tem uma coisa que precisa ser chamada atenção novamente, né? A arrogância dessa gente é imensa. O Rio de Janeiro e São Paulo estão no mesmo nível. Eu estou no aplicativo aqui, não andou. Mas a arrogância dessa gente é tanta que o ministro Barroso ele já estava falando que nas eleições de 2022 a gente tem que votar pelo celular, e smartphone, que vai ter acesso, enfim, à internet, ou o que for. Quer dizer, ele nem cuidou de uma eleição que ele é responsável, ele já estava se manifestando para que outras formas seriam implementadas no TSE. Por que eu falo da arrogância? Não só para ele não dar atenção àquilo que ele está fazendo. Primeiro, que se ele não sabe, a gente pode informar ele aqui, embora eu tenha certeza que ele saiba, que quem modifica a legislação eleitoral é o Congresso Nacional. Quando se introduziu as máquinas de votação, o sistema de votação eletrônico, se modificou a legislação eleitoral do país. Então, se você vai passar para smartphone, para tablet, ou para computador, desktop, ou notebook, ou o que for, tem que haver uma mudança na legislação, senhor Luiz Roberto Barroso, e que o Congresso Nacional tem que votar. Então, essas coisas, o Brasil está perdendo seus parâmetros, porque o Supremo Tribunal Federal, não estou falando só do TSE, no caso agora, que ele é membro, obviamente, do Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal ele perdeu as fronteiras. Não existe absolutamente ninguém que recoloque o Supremo Tribunal Federal nas fronteiras constitucionais. Eles invadem competência de poderes e isso configura crime de responsabilidade. E nós temos um Senado totalmente acovardado, sem colocar qualquer atenção a esses avanços ilegítimos, ilegais e inconstitucionais do Supremo Tribunal Federal. Então, é importante a gente colocar isso, porque a forma que o ministro Barroso está tratando esse assunto é exatamente o desprezo que eles têm pela população e pela legislação, porque a legislação só serve para a conveniência deles. Quando os interessa, eles interpretam na direção que os cabe favorecer, não exatamente dentro daquele espírito formal que foi exatamente o espírito que o legislativo quis imprimir. E, consequentemente, quando a gente fala no legislativo, é o representante último do povo. Não é simplesmente uma vontade pessoal. O parlamentar tem, sim, a representação direta do povo que o elegeu. Como presidente tem essa legitimidade. Carlos, o pessoal, só interrompendo aí, desculpa, mas o pessoal está dizendo que no site do TSE já teria... Eu fui lá agora no site e tentei abrir resultado. Nossa produção está aí colocando disponível aí no site do UOL
né? A apuração continua em 0,39. Tem gente dizendo que lá no site do TSE já tem 37%. Eu acabei de abrir o site, resultados, fui lá em votação nominal, prefeito de São Paulo, abri município São Paulo, todas as zonas eleitorais, e acabei de pedir para consultar. Está na mesma. Se alguém está dando aí em alguma TV e o pessoal está reportando para nós aqui, como disse aqui já um internauta aqui, dizendo que tem 37 aqui, ó. Gente, entra no oficial, tá 37%. Estou tentando procurar aqui qual seria esse oficial, porque eu estou aqui dentro do site do TSE, eleições ordinárias, primeiro turno, e não estou conseguindo achar a atualização. Então, manda o link para nós aí, que até eu quero pegar. Mas, de qualquer forma, mesmo que chegue a 37, uma coisa foi chamar a atenção que saiu numa TV aí, que os números mantinham-se praticamente a porcentagem idêntica. Mas olha aí, está mostrando a nossa produção aí, olha como é que estão aí, ó. Vamos lá para dentro do site aí, todas as cidades aí, ó. Vamos lá. Estou abrindo aqui também para me localizar aqui e aumentar aqui a posição aqui para eu poder ir enxergando. Por exemplo, Recife, 36% das urnas apuradas. Vamos lá, vamos voltar aí. Obrigado, pessoal aí. Vamos lá. São Paulo, aí, ó, 0,34%. Rio de Janeiro, né, lá em cima ainda. Vamos voltar. Quer ir por estado? Vamos melhor, então, por estado? Quer olhar Alagoas, Amapá? Vamos lá? O Daniel, Oi. eu tô com uma atualização aqui de 21h46 e 34 segundos. Está dando 37,77 em São Paulo, tá? A apuração. E como é que está o percentual aí, então? Pode dar essa informação para nós aí. Tá, o percentual de apuração, 37,77. Está dando Bruno Covas em primeiro lugar, com 32,79% dos votos. Guilherme Boulos com 20,32%. Márcio França em terceiro lugar com 13,65%. Celso Russomano em quarto lugar com 10,53%. Arthur Duval, 9,73%. Gilmar Tato, 8,66%. Joyce Hasselmann com a expressiva marcação de 1,83%. André Matarazzo de 1,55%. Enfim, o restante eu nem vou ler, porque é zero. Não, beleza. E a gente recebeu aqui da nossa produção, realmente. TSE agora, né? Numa televisão aqui. TSE volta a atualizar lentamente os resultados. Então, a nossa produção estava mostrando para vocês aí, mas só comentar, por exemplo, eu vi que andou, por exemplo, Goiânia andou até 70% das urnas apuradas. Goiânia, então, tem o Maguito Vilela, que, inclusive, eu descobri que ele está internado, parece, em São Paulo, e precisando realmente de cuidados de saúde. E ele está na frente, 35,59%. Vanderlan Cardoso, do PSD, 24,90%. Delegada Adriana Acorce, do PT, 13,52%. Gustavo Gayer, 7,84% em quarto lugar. Se a gente for agora para mostrar uma outra cidade que eu tinha visto, Vitória. Vitória é um cenário interessante também. Vitória no Espírito Santo. Vitória no Espírito Santo, nós temos 82% das urnas apuradas, e a surpresa é que a semana inteira, entendeu? Dava o candidato do PT, João Coser, como levando aí, estando em primeiro nas pesquisas eleitorais. E agora o delegado Pasolini do Republicanos está em primeiro com 82% das urnas apuradas, 30,54% e 21,76% para o João Coser. O Gandini, do Cidadania, 21,20%, e o Capitão Assunção, do Patriota, em quarto lugar, com 7,27%. Então, olhando o que aconteceu, Carlos, olha aí, Vitória dando uma virada. Porto Alegre, vê se tem uma atualização, não sei se a nossa produção pode mostrar Porto Alegre, estou abrindo aqui também para a gente ir fazendo um bate-pronto, que a gente não quer muito ocupar,
mas tem lá 51% das urnas apuradas, Sebastião Melo com 30,70% à frente, virando a candidata do establishment, né, da mídia tradicional, que estava na frente nesse tempo todo, a candidata Manuela Dávila, do PCdoB, com 29,60%, Nelson Marquesan Júnior, atual prefeito, em terceiro, com 20,74%, e a Juliana Brizola, do PDT, 6,38%. Então, lá em Porto Alegre, com 51% até aqui, atualizando aqui os nossos números aqui. Belém, a gente já tem quem vai para o segundo turno. Belém é Edmilson Rodrigues, do PSOL, e delegado federal Eguchi, do Patriota, que foi a surpresa nas urnas, pois ele passou a campanha inteira com 3%, 4%, 5%, 6% e deu uma guinada aí, né, uma subida. Importante destacar também, o Democratas, até agora, 2 capitais já confirmadas. Democratas, partido que a gente sabe que está aí dentro do grupo, a gente sabe do presidente atual da Câmara dos Deputados e do presidente do Senado. Então, eles já ganharam com o Jean Loureiro em Florianópolis e ganharam Curitiba. E Salvador, a não ser que aconteça, mas eu acho que não consegue nem mudar, Salvador tinha, acho que mais de 70% apurado, e o candidato do Democratas, o Bruno Reis, está com 70% apurado, como eu informei, 63,61% dos votos. Em segundo lugar, Major Denise, do PT, 18,82%. Essa polarização aí. Então, se você quiser comentar, a gente vê, por exemplo, Porto Alegre dando uma virada, delegado Eguchi chegando, encostando no PSOL em Belém, essa virada em Vitória, porém, a gente já tem confirmado aí 2 capitais para o Democratas e a mais uma que pode ser, que é Salvador. E aí vem a notícia e a narrativa, dizendo que o fato de Bolsonaro negar a pandemia derrubou os aliados dele, o fato de Bolsonaro não aceitar, né? Eu até mandei essas fotos aí para todo mundo, uma coisa bem interessante que eu mandei essas fotos, né? Tinha um cara no UOL fazendo uma análise dizendo: o prazo de validade do discurso de Bolsonaro acabou, a racionalidade voltou. Essa é uma das notícias que estão aqui comigo. E a outra dizendo que, para especialistas, sempre assim, né? O leitor da Folha, o especialista do UOL. Vamos lá. Negar pandemia atrapalhou Bolsonaro nas eleições. E aí vem a outra narrativa que a gente já começou. Então, se você quiser dar uma comentada aí, nós já estamos chegando ao final dessa live aí, que era uma volta rápida. E agradecer a você pelo carinho, pela atenção, por tudo que você está aí com a gente. Mas a gente já vê um cenário difícil, muita gente comentando nas redes sociais, Twitter, dizendo que a luta está recomeçando. Nós estamos dando um novo play, um novo start zero, que a situação extremamente, com essas eleições, não sei como vai ficar, a gente fica num cenário assim indefinido, mas quais são as suas avaliações finais aí, agradecendo já pela sua participação, Carlos Dias, analista de opinião. Muito obrigado, até aqui. Bom, Daniel, olha só, eu tenho uma visão um pouco diferente dessas eleições, desses especialistas, porque, na verdade, o presidente Bolsonaro, eu pelo menos, e aquilo que a gente observa da sua militância, da ala conservadora, eu não vejo nenhuma representação nas grandes capitais, exceção, por exemplo, de Belo Horizonte, né, com o Bruno Engler, mas nas outras, ninguém assim tão alinhado com o discurso conservador, com a forma conservadora de atuar. Eu vejo um conjunto de oportunistas, né, que chegaram nesse momento a um alinhamento de discurso em função de suas conveniências eleitorais. E infelizmente, nós não tivemos, dentro do grupo de estrategistas, eventualmente, do presidente, enxergado isso em 2018, numa eleição que ia acontecer em 2020, que era possível se fazer uma transição. A gente não conseguiu fazer essa transição no país pelo que está sendo observado nessas eleições, inclusive porque os quadros você não pode chamar de 100%
dessa ala conservadora. Houve em alguns municípios esforços extremamente relevantes de pessoas vinculadas à área conservadora. Vou citar aqui, você falou que em Curitiba já se resolveu, mas, por exemplo, Marisa Lobo, uma figura conhecida, né, militante de tantos anos, defesa da vida, família, uma série de valores que se encontram, né, no espectro conservador da sociedade, ela disputou uma eleição totalmente isolada. Né? Quais foram os outros que tiveram alguma condição? Simplesmente nós não tivemos esse apoio, muito menos uma identificação do conjunto. O Gaia, por exemplo, né, em Goiânia, uma pessoa também preparada, de grande capacidade, ele disputou uma eleição isolada, inclusive sendo atacado por gente da base do governo. Então, a gente tem que colocar isso aí de uma clareza muito grande, porque parece que o presidente estava envolvido diretamente nas eleições. Não, ele se envolveu em São Paulo por uma conjuntura muito clara, né, que é a questão do Bruno Covas, do Dória, por exemplo, como governador, estão compondo um desgaste fortíssimo para o país, estão sabotando a política brasileira, a política econômica, fizeram lockdown, destruíram a economia, ampliaram gastos fortíssimos do Tesouro. Isso foi patrocinado pela própria estrutura do Democratas, com o presidente Rodrigo Maia na Câmara, né, que não fez outra coisa a não ser sabotar os processos de transformação do país. Simplesmente fizemos a reforma da Previdência, mas ela foi despotencializada do nível que poderia ser feito, com grande contribuição do Rodrigo Maia nesse sentido. Enfim, então é um presidente que luta com uma série de forças, que você citou muito bem, do establishment, que quer se manter no poder e se contra a associação, não só no Senado, mas também no Supremo Tribunal Federal. E também nesse papel rotativo, né, de presença de ministro do Supremo no Tribunal Superior Eleitoral. E a gente está exatamente assistindo isso. Isso é uma van-premier de 2022. 2022. Se a gente não aprovar o voto impresso, há risco de manipulação muito forte, não só por hackers, mas por outros interesses que a gente não sabe. Mas não tem, interesses que vão servir a esse sistema que quer derrubar uma mudança do país que foi definida numa pauta de 2018, que o presidente até hoje não conseguiu colocar em prática de forma efetiva na economia, pela sabotagem especial do senhor Rodrigo Maia. Ô Carlos, cenário final para a gente encerrar a live. A esquerda volta ao poder em algumas capitais. Como é que fica? A direita, mais uma vez, a direita que avançou em 2018, passa por esse golpe? Como é que fica esse cenário de Brasil diante dessa realidade que, ora, nós estamos vendo aí de alguns aliados do presidente não obtendo êxito? Olha aí para você ver aí, ó. Prefeito de... A nossa produção tinha mostrado São Paulo, confirmando então que estava em 37,7% na apuração em São Paulo. Mostrou também o Rio de Janeiro, Paz e o Crivella ali caminhando, né, na apuração. Está mostrando agora como está aí Porto Alegre. Eu olhei Campo Grande, tá? Se vocês quiserem olhar Campo Grande aí, lá em Campo Grande, o candidato Marquinhos Trade tem 44% das urnas em Campo Grande, aí onde nós estamos olhando aí. Peraí, deixa eu ver aqui, volta um pouquinho. Qual a cidade? Porto Alegre. Ah, você estava mostrando todo, né? Aí a gente viu o Sebastião Melo virando em cima da Manuela. Eu estava falando de Campo Grande aqui, só para mostrar rapidamente desse cenário de Brasil. Campo Grande, por exemplo, Marquinhos Trade, 53,15%. E lá, o segundo colocado, que estava avançando e subindo, promotor Harfouch, do Avante, ele teve a candidatura dele cassada pelo TRE do Estado. E ele está concorrendo, os votos dele não serão abertos, porque ele está concorrendo com uma liminar até a decisão do TSE. Então, Campo Grande está reelegendo um prefeito do PSD que também teve e participou de tudo isso que aconteceu, que você falou aí. Trancou a rua. São Paulo também a mesma narrativa, a mesma coisa. Quem trancou a rua em primeiro lugar. Eu acho que o pessoal precisava acordar para essa realidade. E aí? A esquerda, então, está de volta nas capitais e nas grandes cidades?
Esse é um cenário prejudicial para o Brasil? O que você acha, Carlos? Para a gente encerrar aí 1 minuto para você fazer essa análise aí, para nós encerrarmos essa live aí e acompanhar as apurações, cada um nas suas casas, rezando, torcendo, orando, pedindo a Deus que possa trazer mais luz ao eleitor brasileiro e essa questão de possibilidades de indícios de problemas gravíssimos nas apurações que foram apontados pelo próprio presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Ok, olha só. Primeiro que é lógico que ressurgir à esquerda é um dano mais do que calculável para nós, porque nós já sabemos muito bem ao longo de tantos anos o que a esquerda fez no Brasil. Nós estamos vivendo, inclusive, né, todo esse dano que eles gravaram o país, né, dessa maneira. Então, mas eu vejo uma outra coisa que não é um ganho da esquerda. Na verdade, não é aquilo que a gente estava falando antes. Nós não fizemos a transição. A gente olhou para um cenário macro de estruturas de Estado, relação de governadores, e a equipe, vamos chamar assim, estratégica do presidente, não deu muita atenção às pessoas que deveriam se candidatar dentro desses grandes centros, principalmente. Então, a ausência de candidatos, na verdade, o que eu diria, foi uma disputa entre iguais, porque Bruno Covas, Russomano e outros mais são da mesma linha, eles todos estão na mesma linha. Então, quer dizer, não há novidade. Então, eu acredito até que possa ter havido uma reação negativa da população que protestou de uma maneira não muito inteligente, mas protestou com esses votos. É o que eu tenho a dizer, a ausência de candidatos apoiados e identificados plenamente dentro de um projeto estratégico, né? Não é uma arrumação de improviso, dentro de um projeto estratégico, inteligente, de ocupação de espaço político, nós falhamos bastante, né, nessa situação das eleições municipais. Eu espero que essa inteligência que serve o presidente cometa o mesmo erro para 2022. E aí, lockdown. Lockdown, segunda onda, tudo aparecendo novamente. E, detalhe, olha o segundo turno, atualização agora. Eu recebi aqui uma atualização, não sei se vocês querem mostrar aí a produção. 57,77% de São Paulo apurada, das 22 sessões, 22.399 sessões eleitorais, 12.941 apuradas. Bruno Covas em primeiro, 32,81%. Guilherme Boulos, 20,35%. Márcio França, 13,65%. E Celso Russomano, 10,49%. E aí? Aquele que trancou a rua em São Paulo está na frente. A mesma coisa que aconteceu em Belo Horizonte. Vamos mostrar Belo Horizonte, se tiver como mostrar rapidinho aí. E aí, Carlos? Vem lockdown, vem tranca-rua de novo e o povo votando nos mesmos candidatos que aprontaram contra o pagador de impostos. O que se passa na cabeça do povo brasileiro de não ter aprendido as lições com tudo que aconteceu? Pois é, e aí você tem a opção do tranca-rua, e contra ele é um que, na verdade, acha que seu direito de propriedade fere a condição da justiça social, né? Então, São Paulo realmente está dando um péssimo exemplo ao país em relação à escolha de candidatos. Não vai ser o que Deus quiser. Não, aliás, o que Deus liberar, né? Porque se Deus quisesse, não ia acontecer isso, né? Bom, a apuração no site aqui andou, avançou. Rio de Janeiro eu não vi se avançou, mas Belo Horizonte, 84% das urnas apuradas. Calil, PSD, né? Aí, ó, tá mostrando aí. Calil, 63% dos votos apurados. 63% para o Calil. Bruno Engler, 9,89%. Salvador, nós temos já a confirmação. Então, como eu tinha dito, de Bruno Reis, do Democratas, eleito com 64,19%, 64%, de um total de 98 de urnas apuradas até agora em Salvador.
Fortaleza, 99% das urnas apuradas. O Sarto, candidato do Ciro Gomes, candidato do PDT, 35,72%, e Capitão Wagner, 33,31%, configurado, então, um segundo turno. Lembrando que a terceira força de Fortaleza, que é o PT, a ex-prefeita Luziane Lins, ficou com 17,76%. E imaginem para onde vai migrar esses votos e qual vai ser a luta do Capitão Wagner do PROS lá em Fortaleza. Tá certo? Enfim, muitas coisas estão para acontecer. Nós agradecemos a presença de vocês que estão aqui na live, mais de 3.500 pessoas ao vivo, 35 minutos de live. Nós fizemos aí para comentar essas notícias, as narrativas falsas que já estão criando sobre a questão do supercomputador que falhou, alguns números que estão agora, começou a entrar mais números aí. Então, sigam acompanhando nos sites oficiais e nós voltamos, se for preciso. Eu estou à disposição da TV Jornal Cidade Online, ou amanhã ou qualquer momento nós podemos voltar. Muito obrigado, Carlos Dias. Obrigado a você. Deus abençoe você aí no Rio de Janeiro. E vamos esperar que o povo se conscientize que a direita, os conservadores, é preciso sair da letargia, sair do sofá, sair das redes sociais e começar a fazer o dever de casa, saindo da teoria e na prática. Fica essa sugestão nossa, que estamos sempre analisando aí o comportamento das pessoas no Brasil aí. O Brasil está voltando, em algumas capitais, a ter prefeitos alinhados com a centro-esquerda e com aliados que estão tentando a todo instante derrubar o projeto de Brasil, principalmente tentar atacar o presidente Jair Bolsonaro. Uma boa noite a todos, Deus abençoe, uma excelente semana e obrigado pela audiência de vocês.